Começa agora o programa Café Cultural, um espaço dedicado à literatura, às artes e que também destaca os investimentos e ações culturais de empresas e corporações. Apresentação: Marco Antônio Rossi e Cristiane Lingueves. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, e hoje recebemos aqui no estúdio o médico e pesquisador Raul Emerick. Oi, tudo bem, Raul? Oi, tudo bem, agradeço o convite. Nós que ficamos honrados aqui com a sua presença. O Raul, ele está lançando um livro pela editora Record e que revela a história de um personagem pouco conhecido, inclusive no próprio país de origem dele. Então, é engraçado porque é um personagem muito próximo da gente, embora a gente não saiba, né? De certa forma, sim. Que é um senhor chamado Girolamo Cardano. Girolamo Cardano. Cardano. E o Cardano Gastou agora, né, Marco? Gastou, tá bom. O Cardano tem tudo a ver com o eixo Cardan, que ele inventou, é isso mesmo? Na verdade, foram desenhos dele, do século XVI, foram utilizados posteriormente, foram inspirados em desenhos do Cardano, não se sabe exatamente quais, e com essa inspiração foi batizado o eixo de eixo Cardan, que aí em inglês usavam a palavra cardan, e em francês cardan. Acabou não sendo batizado como Cardano. Se fosse para nós brasileiros seria óbvio essa relação. Claro. Mas o fato é que tem itens aí que estão no nosso dia a dia que tem a ver com Cardano. Então o Girolamo Cardano, que era médico também, não é isso? Médico também, aquelas figuras típicas da Renascença. De tudo um pouco. Era médico, ele era escritor, era um astrólogo, foi um astrólogo de muito sucesso, muito conhecido. Escreveu enciclopédia, escreveu sobre sonhos, escreveu sobre probabilidade e, acima de tudo, hoje ele é conhecido como matemático. Então, quem estuda matemática superior conhece a fórmula de Cardano, que foi muito, muito comentada na época, muito conhecida, devido a um livro que ele escreveu, um livro que estourou, que fez grande sucesso, que foi um livro de matemática. E a gente achava que só tinha o Da Vinci, né? Então, pois é. A gente achava que um homem multifacetas era só o Da Vinci, né? O Da Vinci é interessante porque a gente pode fazer um contraponto entre os dois. O Da Vinci era um artista. Ele não tinha o formalismo acadêmico. Então o Da Vinci nunca preparou algo para ser publicado. Ao contrário, por exemplo, dos acadêmicos e do Cardano, cujo objetivo principal era ser lido, ser visto, ser discutido e pegar conhecimentos da época, remanejar, repensar e colocar para a sociedade. O Da Vinci, ele era um incrível artista, pintor, acima de tudo ele era um homem que fazia festas e promovia festas, né, para o Duque de Milão, né? Então, na verdade, ele foi contratado para falar... Ele é o host, né? Ele foi contratado, o Da Vinci, para... por objetivos militares, e de festas, né? Organizar e fazer. Inclusive, o primeiro carro que se diz do Da Vinci, na verdade, era para teatro. Ele, para andar e em cima ter uma estrutura toda e ele andar sozinho a corda. Então, tem uma diferença muito grande aqui do Da Vinci, que fez dissecações, abriu corpos com o objetivo de pintar e conhecer o corpo humano. Para análise mesmo, para pintura. Para pintura. Para aproximar a pintura da realidade. E nunca pensou, nunca teve esse objetivo claro de colocar essas informações para a sociedade. Por isso que acabou demorando muito, e só no século XX, início do século XX, né, final do século XVIII, que os escritos deles vieram a público e foram organizados. A gente está conversando com o médico e pesquisador Raul Emerick, e que acaba de lançar o livro Cardano, Ascensão, Tragédia e Glória na Renascença Italiana, que é um lançamento aqui da editora Record. Raul, como que você foi descobrir o Girolamo Cardano? O que te levou a escrever esse livro? Como é que foi isso aí?
Bom, teve uma coincidência interessante, porque eu sou especialista em alergia e asma. Então, quando eu estava estudando e revendo artigos de alguns anos atrás, eu topei com um artigo da década de 50 falando no que seria a primeira orientação de alergia da história registrada, que seria justamente o médico Cardano que fez uma orientação para um paciente asmático. Eu fiquei muito intrigado com aquilo, fui ler um pouco mais, e naquela mesma semana eu caí com o assunto da probabilidade, porque eu estava estudando probabilidade dentro do tema felicidade, a felicidade para os gregos, o caos, a probabilidade ou não de ser feliz. E o Cardano foi o primeiro que escreveu sobre probabilidade, o primeiro livro que fala de probabilidade foi do Cardano. Veja, nessa época, você tirar um número ou tirar outro número quando jogava o dado, isso era considerado algo divino, outras influências, né? Então você escolhia um número para apostar e o Cardano disse, não, peraí, dependendo do número você tem mais chance de ganhar, porque os dados, existiam muitos dados, né? Hoje a gente só ficou com um dado, né? O quadradinho lá de seis faces, tinha dado de 12 faces, vários dados diferentes, eles jogavam muito dados na época. E ele estudou essa relação entre os números e a chance de sair números. Bom, cheguei então por duas vias ao Cardano e aí falei, pelo amor de Deus, tem que conhecer um pouquinho mais desse homem aqui. Quando eu fui mesmo aprofundar na história dele, aí realmente eu fiquei muito impressionado, porque é uma história incrível de vida, de glórias, tragédias e coisas únicas que ele fez e escreveu, e brigas, e no meio a peste, e mortes, e coisas acontecendo em volta dele, com uma intensidade assim que poucas vidas vão ter contato. Então, pensei comigo mesmo em estudar realmente um romance. Você me disse que, um pouco antes da gente começar a entrevista, que o Girolamo, obviamente pelo nome, pelo sobrenome, é italiano, né? Sim. Da cidade de Pavia. Ele nasceu, pode-se dizer que ele é milanês, que ele é de Milão, porque ele saiu, a mãe dele saiu só para ele nascer em Pavia e voltou a morar em Milão, e ele foi para Pavia novamente para estudar na Universidade de Pavia, que era uma das grandes universidades daquela época, né? Então tinha Pádua, Bolonha, que foi a primeira universidade da Europa, tinha Pisa, que estava reabrindo, tinha Pavia. Veja, a cidade grande era Milão, mas a universidade estava em Pavia. A cidade grande era Veneza, mas a universidade estava em Pádua. A cidade grande era Florença, mas a universidade estava em Pisa. Então existia um certo patrocínio das grandes, dos duques ou das grandes repúblicas, como a República de Veneza, para manter universidades, que é uma coisa que dava status, reconhecimento, chamava gente da Europa inteira, todos na Europa queriam ir para a Itália, todos queriam estudar na Itália. Lá era o centro, onde estavam acontecendo as coisas. E então o Cardano, que nasceu pertinho de Milão, voltou para Milão e viveu boa parte da vida dele em Milão mesmo. Mas eu dizia que antes da entrevista você comentava comigo que o Girolamo Cardano, ele não é conhecido muito na própria Itália. Exatamente. É curioso como foi uma personalidade das mais lidas no século XVI e XVII e de repente caiu no esquecimento. E os próprios italianos não conhecem Girolamo Cardano, a não ser na cidade Cardano al Campo, que é uma cidadezinha perto de Milão, que eu fui visitar, que é a cidade... Nas suas pesquisas você chegou a viajar, complementei a pesquisa do livro com uma viagem longa na Itália, no norte da Itália, passando por Milão, por Pavia, por Cardano al Campo, Gallarate, que é outra cidadezinha, e na outra ponta, Pádua, né, Veneza. Por quê? Porque num determinado momento ele foi para outro lado, né, da Itália, para complementar os estudos da universidade na cidade de Pádua, em italiano, Pádua em português, e uma cidadezinha próximo também de Pádua, que é Saccolongo. Eu encontrei uns italianos, falei, vou para Saccolongo. Eles falaram, o que você vai fazer lá em Saccolongo? Porque nem eu sei se existe isso, eu tenho que ir lá, né? O Cardano foi lá morar lá em Saccolongo, eu tenho que ir lá. Você foi em todos os lugares onde ele esteve, onde ele morou, pesquisar. E curiosamente, na minha viagem que eu fiz na juventude, que eu fiquei 2 anos mochilando na Europa, mochilando, trabalhando, viajando, eu passei por
todos os lugares que o Cardano passou. Então a Suíça, que ele atravessou os Alpes, margeou o lago, foi para Genebra, depois subiu para Paris, passou pelo Vale do Loire, foi para a Escócia. Tudo isso eu fiz nessa época também. Visitei mais de uma vez castelos em que ele dormiu, o castelo de Chillon. Intuitivamente. Seu caminho já estava traçado. O destino já estava traçado. A probabilidade. O castelo de Chillon. Qual é a probabilidade disso, não é? Pois é, isso foi mais uma coisa que me instigou quando eu li a autobiografia do Cardano. Então, esse é um momento da história que começam a pipocar as autobiografias, né? Benvenuto Cellini e outros que escreviam, e inclusive Vasari, que foi o primeiro que escreveu uma biografia dos pintores, né, dos artistas da época. Então na Renascença começa a aparecer muita coisa que hoje são coisas comuns e que até aquele momento não existiam. A própria autobiografia. E o Cardano escreveu uma autobiografia, então fiquei muito surpreso de ver que ele tinha escrito e foi seguir os passos da autobiografia dele. Raul, o teu livro ele não é um livro biográfico, né? Você se baseou na autobiografia, você falou no bloco anterior, foi uma inspiração para você pesquisou provavelmente em outras. E aí você resolveu fazer não uma biografia, por quê? Já existiam biografias e eu achei que a história dele é muito palpitante, é muito incrível para ficar numa biografia. Ela merecia realmente um romance histórico. Um romance que colocasse o leitor vivendo naquele momento da Renascença. E uma coisa importante, o narrador que vai junto com o leitor e o personagem Cardano, eles não sabem o que vai acontecer no ano seguinte. Então você está vivendo o presente. Você está vivendo aquele momento em que se discute a grande pedra de mármore que vai ser trabalhada e parece que o Michelangelo recebeu o direito de trabalhar aquela pedra. Hoje a gente sabe que tem um Davi na exposição em Florença, mas na época ninguém sabia. Era a pedra que ia ser trabalhada. Você ouve falar que o Lutero estava fazendo um movimento que queria melhorar a igreja. Ninguém falava que queria separar nada, ele queria melhorar a igreja. E anos depois ainda achavam que ele queria melhorar a igreja. E demorou muito tempo para perceber que a ruptura era inevitável. Ou então, quando você fica sabendo que um novo continente foi descoberto por Américo Vespúcio, e é por isso que chama América, e esse é o nome do descobridor, até passar alguns anos e perceber que, peraí, não foi o Américo Vespúcio, mas... E agora? Agora ficou América, não dá mais para mudar para Colômbia. Né? Colômbia ficou só um paizinho, né? Era o Américo, era América. Então são todos esses eventos que me fascinam de você viver, né, aquele momento. E eu fui conversar com pessoas que andavam de mula, andavam de cavalo, mas como é que você se locomovia de um lugar ao outro? Porque numa biografia você só diz, então ele morou aqui, depois morou ali, mas peraí, ele saiu daqui e foi até lá. Então como que ele parava no meio da estrada? Então eu fui descobrir, lendo muitos livros, porque esses detalhes da vida privada não são muito relatados em biografias e livros da época. E aí fui ver que você tem que viajar com um servo, outro servo, com um mensageiro. O mensageiro vai antes algumas horas, ele chega na cidade, ele conversa com os nobres, está chegando um grande escritor. Né? E normalmente você não vai ficar em hotéis, aqueles hotéis ou pousadas são frequentados por pessoas com bagunça e ladrões e tal, então você vai ficar na casa de um nobre. Aí o mensageiro volta e diz, olha, as portas da cidade vão ser abertas, porque nós vamos chegar e vamos ficar na casa do nobre tal, e depois você dorme no caminho. Né? Que logística, então, assim, para trocar uma vez, todo o processo de você chegar no lugar. Então eu fui contar os dias que ele gastou, e que ele falou, eu saí de dia tal e cheguei na festa tal em Lyon. Então peraí, mas quantos dias demorou isso? Aí você para no lugar e fica, você não fica um dia, fica 3 dias, 4 dias. E aí quem está doente na região vem lá para você consultar, porque você é médico, e souberam que vem um médico da Itália. Então vir um médico da Itália é como chegar um especialista americano no interior da África, aquela coisa. Né? Então vai todo mundo ver, todo mundo, né, querer ser consultado, o que ele come, e a festa que ele vê à noite, e o castelo que ele vai frequentar, e o banheiro, como é que é o banheiro. Então assim, todos esses detalhes são detalhes
que passam a ser muito interessantes quando você faz um romance e coloca aquela vida acontecendo. E, paralelamente isso, as grandes discussões, histórias que chegam, porque o Henrique VIII parece que é realmente muito católico, escreveu um livro, e o Papa deu o título de defensor da fé. Hoje você sabe que o Henrique VIII teve várias mulheres mas naquela época ele era o grande católico defensor da fé. Você não sabia o que ia acontecer depois. Ô Raul, o teu livro, embora seja um romance, você diria que ele tem algumas nuances de documento histórico? Bom, eu fiz muita pesquisa, realmente. Eu me baseei muito em textos da época. Algumas palavras, termos e grafias são da época, de livros daquele período. Pareei muito traduções nas várias línguas com os originais em latim. E uma coisa interessante da internet, que eu não conseguiria fazer 30 anos atrás, ou talvez 20 anos atrás, seria entrar nos registros das bibliotecas e museus e ver com o tempo suficiente para você analisar aquele documento. Porque se eu vou numa biblioteca e tenho meia hora para ver um livro, né, eu vou admirar o livro, mas eu não vou conseguir estudar o livro. Hoje você entra e baixa o livro. Eu imprimi livros do século XVI em casa, facsímiles, né, facsímile do livro que ele escreveu. Então até o erro do latim, até o erro da tradução em inglês, tudo isso você vai ver e comparar. Então eu fiz uma pesquisa bastante extensa, e obviamente eu não sou historiador, claro. E talvez a diferença é aqui que você fica realmente empolgado, impressionado com coisas que um historiador talvez não ficasse, porque é banal para ele, e para mim não. Ao descobrir, eu falo, não, vou colocar isso, vou colocar o leitor vivendo isso, descobrindo como eu descobri. Raul, então, é óbvio que é uma história romanceada, é óbvio que você está contando e colocou um narrador e tudo mais, mas o que você coloca no livro? Os fatos, então, são todos estudados, pesquisados, o que exatamente são reais. Agora, você não mistura ficção no tem fato. Tem ficção sim, em alguns encontros do Cardano. Em alguns encontros, que alguns são, por exemplo, ele tem relatado que o pai dele encontrava o Da Vinci. Tá. O pai dele, Fazio Cardano, está nos escritos de Da Vinci. Então isso é uma coisa, isso é fato. Isso é fato, Ele viu. Mas um diálogo aí ele viu, mas eu não coloquei ele para falar com Da Vinci exatamente. Né? Então assim, ele encontra, e tem outros personagens da época, como por exemplo Nostradamus era um médico que tinha a capacidade de tratar a peste. Então, hoje você vê Nostradamus como o visionário. Mas na época não. Na época ele não tinha escrito ainda as profecias. Então ele era um médico que estava visitando Milão. Então tem alguns encontros que são reais e estão relatados, e outros encontros que o leitor vai saber no final do livro que eles são fictícios. Em algum momento você no pós-fácil eu vou dar uma geral sobre o que é ficção. E um outro personagem que eu criei para dar a liga da história, né? E aí o leitor vai ficar sabendo e vai se deliciar também com esse detalhe daquilo que foi verdade, daquilo que pode ter sido verdade, porque não há relato nem que sim, nem que não. Então, assim, duas grandes figuras estão na mesma cidade, na mesma época. Pouco provável de que não tenham se falado, né? Ou não se conheçam. Se viram, ou foram na mesma festa. Ou café. Com toda certeza. Vamos tomar um café, né? Se hoje em dia, no mundo desse tamanho, com tanto de gente que já existe, isso acontece, imagina na época. É verdade. Isso é óbvio. Horóscopo de Cristo. Ele escreveu o Horóscopo de Cristo. É verdade. Horóscopo de Cristo, sim. O que é isso? E a igreja deve ter sido bem. Ela deve ter adorado essa história. Pois é. Esse momento deve ter sido bastante. É difícil, porque você acaba escorregando em algum comentário, alguma coisa que você escreve que não vai ser bem visto. E ele foi ousado. E o objetivo dele não era ser anti-religioso. Né? Ele é realmente um homem de ciência, o Cardano. No sentido atual da ciência, em que ele queria propagar a ciência, ele queria colocar as ideias dele. E o Horóscopo de Cristo, ele realmente não caiu muito bem naquele ambiente
de Contra-Reforma. Que a gente conhece hoje. Sim. Astral, Se você olhar um desenho de mapa astral dessa época, do século XVI, você não vai reconhecer como mapa astral. Eles são outras relações de figuras, né? Aliás, uma série de símbolos não existia como existe hoje, né? O mais, o menos, a raiz quadrada, eram outros símbolos. Eu até fiz questão de, no livro, colocar algumas figuras originais mesmo, até para as pessoas terem uma ideia como é que se fazia essas relações de números, de letras, de geometria. O horóscopo de Cristo, e aqui eu não posso dar mais detalhes, porque tem a ver com a coisa, né, do romance e o suspense ali, acabou fazendo com que ele fosse também, por isso, perseguido, e teve que enfrentar a Inquisição. E tem também no livro todo o diálogo de enfrentar o vigário geral e a conversa, porque o vigário às vezes era uma pessoa extremamente culta, né, versada em línguas e de leitura, então aqui o embate... Não era fácil. Ou melhor, não era fácil, e o convencimento, a coisa do convencimento chega num nível assim, sofisticado ali da linguagem, dos argumentos. Né? E ele teve que tirar de circulação em ou alguma outra obra por conta da Inquisição? Sim, tem coisas que eu não posso dizer. Ele não vai falar, enrolou. Tem coisas que eu não posso dizer, mas tem. Sim, imagino que sim. Muita coisa foi proibida na época, com certeza, entrou no índex e inclusive uma das proibições, e Galileu também recebeu, mas não poder escrever mais. Né? Ele não teve que voltar atrás em alguma coisa que ele disse. Ele não teve que, em algum momento ele falou, não é assim. Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo bem, não vamos falar, deixa pra lá. Você falou que a vida dele foi marcada por altos e baixos, né? Sim. Então eu queria saber assim, como que ele termina a vida dele? No alto ou no baixo? Aí eu vou deixar a interpretação para o leitor. Ai, que raiva! Mas ele já colocou ele falou agora há pouco sobre ele já estava bem idoso e tudo mais, e pediu para morrer em Milão, então ele deve ter vivido bem. E estava fora de Milão. Ele estava fora de Milão, E aí estava com uma peste em Milão, ele não deve ter... Não, a peste de Milão era antes, né? Não, era... É verdade, na época que ele Vocês estão interpretando aqui. Sei, já estou querendo saber aí o final. Olha aí, mas se você está com a mesma dúvida que a gente está... Só para encerrar, a última pergunta mesmo. Como é que foi a experiência de você escrever o romance? Foi diferente e eu coloquei assim um horário fixo. Eu acordava às 4 da manhã, escrevia até às 6, depois ia fazer ginástica, depois começava o meu dia. E o Cardano te acordou alguma vez antes das 4? Muitas vezes, em momentos críticos do livro, eu acordava 2h30, 3 horas da manhã, 3h30, e eram momentos intensos em que você vive, às vezes, como escritor, um pouco como o ator vive um personagem. Você entra no personagem. O escritor, no caso, vai ter que entrar um pouco em cada personagem e ter um carinho por cada um. Mas, obviamente, o personagem principal é aquele que demanda mais. E esse foi o caso. Muito bem, diante de tantas questões agora eu quero ler o livro, não respondidas, se você também está com alguma dúvida, fica o convite então para ler o livro do Raul Emerick, que é um lançamento da editora Record, o livro Cardano, Ascensão, Tragédia e Glória na Renascença Italiana. É um livro de 504 páginas, preço sugerido de R$60, é um preço bem acessível e já você encontra nas livrarias. Cardano, Ascensão, Tragédia e Glória na Renascença Italiana. Raul, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, foi uma delícia. Obrigada, pelo Raul. papo, pelas informações, foi muito bom mesmo, né?